Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou falar sobre distribuição normal de probabilidade. Bom, então a primeira parte aqui que nós vamos ver é o aspecto gráfico de uma distribuição normal. Então vamos ver aqui as propriedades da curva, né? O número 1, a variável aleatória x pode assumir qualquer valor real. Tá? Então aqui na reta x o valor pode ser qualquer um. Número 2, a representação gráfica da distribuição normal é uma curva em forma de sino, tá? Simétrica, né? Quer dizer que um lado é igualzinho ao outro, tá? Em torno do valor da média aritmética. Tá? Então aqui no meio eu tenho a média aritmética, né? Um para um lado é igualzinho ao outro lado, que recebe então o nome de curva normal. Número 3, a área total sob a curva normal é considerada como 100%. Né? Abaixo da curva, então, eu tenho 100% de probabilidade. A 4, então, diz que ela prolonga-se de mais infinito até menos infinito. Né? Então, eu vou ter menos infinito aqui, né? A curva não vai encostar nunca no eixo aqui, né? E do outro lado também, mais infinito também a curva nunca vai encostar no eixo. Né? Então, a 5 diz que a área sob a curva entre os dois pontos, A e B, é a probabilidade de uma variável tomar um valor entre esses dois pontos. Tá? Então, conforme mostra o desenho aqui, se eu tiver aqui uma área achurada, uma área pintada ali entre o ponto A e B, essa será a probabilidade. Bom, a simetria da curva normal. Né? Então, a probabilidade de ocorrer entre esses limites A e B, né, seria o sexto aqui, como a curva é simétrica em torno de x, a probabilidade de ocorrer o valor maior do que a média é igual à probabilidade de ocorrer o valor menor do que a média. Isso é, ambas as probabilidades são iguais a 50%. Tá? Então, para esse lado aqui eu vou ter 50% de chance e do outro lado também eu vou ter 50% de chance. Bom, depois nós temos o conceito aqui de score reduzido, representado por z minúsculo, né, que diz o seguinte: para se calcular a probabilidade de uma variável aleatória, né, uma variável qualquer, assumir um valor entre determinado limite, temos que compará-lo com uma distribuição normal reduzida, ou seja, nós vamos ter uma situação real e nós vamos reduzir essa situação para uma situação padrão, para depois poder procurar os valores de uma tabela que eu vou mostrar mais adiante. Então, como é que eu vou calcular, como é que eu vou fazer essa redução dos valores? Então, para isso ter uma forma para encontrar o score reduzido, o z minúsculo, né? Que seria igual ao x, que seria uma variável qualquer, menos a média aritmética, dividido por s minúsculo. Esse s minúsculo representa o desvio padrão, que nós vimos lá nas medidas de dispersão. Bom, então aqui eu tenho a parte da tabela, né, que está na página 18 da minha apostila, onde nós podemos pegar os valores de z. Tá? Então aqui eu tenho a curva normal reduzida, que seria uma curva padrão, né? E aqui então eu quero encontrar a probabilidade entre 0, né, e 1,25. Então eu vou procurar aqui o valor do score 1,25. Nessa primeira coluna aqui, nós vamos procurar as duas primeiras casas decimais, ou seja, o 1 e o 2. Tá? Então aqui eu vou vir aqui, ó, é 1,25, né? Eu vou vir aqui no 1,2. Tá? Depois a terceira casa, eu vou vir aqui nessa linha, ó, nessa 0,05. Tá? Então 1,20 mais 0,05 dá 1,25. Então, vindo por aqui, traçando uma linha horizontal aqui e uma linha vertical, aonde as duas se encontrarem vai ser a probabilidade. Aqui então em decimal, né, 0,3944, eu multiplicando por 100 eu vou ter essa probabilidade em porcentagem, ou seja, qual é a probabilidade de estar entre o z estar entre 0 e 1,25 aqui no meu desenho, então a probabilidade seria de 39,44% de chance. Então, lá na página 19 da minha apostila tem alguns modelos, algumas situações possíveis que podem acontecer. Claro que depois, com a prática, não precisa eu olhar para esses modelos aqui, já vai conseguir fazer direto, né? Mas para quem não está muito acostumado, é bom ter um modelinho aqui e ver como é que pode partir, né? Iniciar o exercício, né?
Então aqui o primeiro modelo seria a situação dos 50%. Para a esquerda da curva, olhando para a tela, eu tenho 50%, para a direita também vou ter 50% de chance. Na 2 aqui é a probabilidade, né, de Z ser menor do que Z1 ou maior do que Z1. Então aqui no caso, ó, os valores de Z vão ser maior do que esse limite aqui de Z1. E aqui nesse outro caso, o Z1, né, os valores de Z vão ser maiores do que Z1. Então como é que eu vou calcular a probabilidade nesse caso? Olhando para o desenho, né, vi que é o modelo 2, eu vou aplicar essa fórmula aqui. 0,5, que representaria o 50%, menos a probabilidade de Z1, que seria a probabilidade que a gente vai procurar naquela tabela. Tá? Então, o que acontece? Ó, a metade aqui é 50%, eu quero saber quanto é que vale. Lá na tabela eu vou ter esse trecho aqui, ó, onde eu estou indicando aqui. Ó. Tá? Eu quero descobrir, na verdade, esse outro. Então, para mim saber, eu vou ter que pegar 50%, que seria a metade, e descontar essa parte aqui, para descobrir essa outra parte que vai até o menos infinito. A mesma coisa ocorre no outro aqui. Ó. Eu vou ter até o mais infinito. Né? Bom, o modelo 3... né, que diz aqui, ó, que eu quero saber a probabilidade desse trecho aqui, de 0 até Z1, e do outro lado até o menos infinito. Né? Então, o menos infinito ali, todo esse trecho aqui seria 50%. 50% mais essa probabilidade aqui que a gente vai procurar na tabela. Ó. Então, por isso que a fórmula é assim, 0,5 mais a probabilidade de Z1. Mesma coisa acontece nesse outro caso aqui, ó. Acima, a de 0 até mais infinito seria 50% de chance, mais de 0 até Z1, aqui que também procuraria na tabela. Então, essa situação que serve para os dois, né? Essa forma vai servir para os dois modelinhos aqui, né? Na 4, eu tenho de Z1 até Z2. Então, nesse caso aqui vai ser dado dois valores. Um valor nós vamos chamar de Z1 e o outro valor nós vamos chamar de Z2. Então, eu quero a probabilidade entre esses dois limites aí. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar lá na tabela qual é a probabilidade de 0 até Z1 e qual é a probabilidade de 0 até Z2. E eu vou somar as duas. Somando as duas, eu vou ter a probabilidade total. Então, por isso que aqui na fórmula é probabilidade de Z1 mais a probabilidade de Z2. O modelo 6 aqui, eu tenho dois limites, mas esses limites estão para a esquerda os dois. Então, a verdade é que como eles são menores do que zero, os dois valores de Z1 e de Z2 serão negativos. Tá? É claro que lá na minha tabela eu não tenho valores negativos. Por quê? Porque como a curva é simétrica, o valor da probabilidade vale tanto para o Z positivo quanto para o Z negativo. O valor da probabilidade vai ser o mesmo. Tá? Então é só procurar, se eu tenho valor negativo, eu vou procurar o valor positivo e vai valer igual. Então aqui eu tenho Z1 e Z2 do lado esquerdo, eu quero saber a probabilidade nesses limites aqui. Ó. Então, para mim descobrir o valor da probabilidade, eu vou ter que fazer a probabilidade de Z1 menos a probabilidade de Z2, para encontrar só esse pedacinho aqui. Ó. A mesma coisa do outro lado. No modelo 7, eu tenho a probabilidade de 0 até Z1 e de 0 até, no caso, menos Z1 que está para a esquerda do zero ali, né? Então, na verdade, esse aqui seria o que a gente procura direto na tabela lá. O que a gente procura na tabela é a probabilidade de 0 até um determinado valor de Z. Vamos ver então alguns exemplos que tem na página 16. O primeiro deles aqui diz: verifique as situações possíveis nas páginas 19 e 20. Então, eu quero saber aqui a probabilidade de menos 1,25 menor ou igual a Z, menor ou igual a zero. Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade do valor negativo de 1,25 até o zero. Né? Então, imaginando a situação, eu vou ver que a curva vai se comportar o desenho vai se comportar dessa forma. Ó. Aqui eu tenho a curva normal, né? Normal reduzido, né? Porque aqui eu tenho valores de Z. Né? Então, eu tenho aqui de 0 até menos 1,25, tá? Para a esquerda aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar direto o valor lá na tabela. Tabela da página 18. Então, essa situação, né, olhando aqueles modelos que eu apresentei anteriormente, é representado pelo modelo 7. Então, como é que é a probabilidade do modelo 7? É igual à probabilidade direto na tabela. Então, olhando na tabela aqui, eu vou procurar o 0,25, que nem nós fizemos anteriormente, né? Vale o mesmo que a gente tinha encontrado antes, no outro exemplo que eu passei, 0,39,44.
Então a probabilidade nesse caso aqui, multiplicando por 100, é 39,44% de chance de estar nesse intervalo aqui. Então o exemplo B, a probabilidade de menos 0,5 até 1,48. O Z tem que estar nesse intervalo. Então o desenho vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. O zero está no centro aqui, uma parte, menos 0,5 está para a esquerda, olhando para a tela, né? E a outra, o 0 até 1,48, né? Para o lado direito, né? Então, essa situação é representada pelo modelo 4. Então, o modelo 4 é aquele que eu vou somar a probabilidade de um trecho mais a probabilidade do outro. Então, para isso eu tenho que encontrar os valores aqui na tabela da página 18. Primeiro, então, nós vamos procurar o 0,5. Né? Lembrando que, como a curva é simétrica, mesmo sendo negativo o valor do 0,5, eu vou procurar o valor 0,5 positivo aqui. Então, 0,50, né? Então é 0,5 e o 0,0, a terceira casa está aqui. Então a probabilidade está aqui, 0,1915. Bom, a mesma coisa vai acontecer com 1,48. Eu vou procurar aqui 1,4, né? 1,4 e aqui eu vou procurar o 0,08. Né? 1,4 mais 0,08 dá 1,48. Então, fazendo uma linha horizontal aqui, uma linha vertical, onde as duas se encontrarem, eu tenho o valor da probabilidade, que no caso aqui é 0,4306. Então, para Z igual a 0,5 é 0,1915 e para Z 1,48 é 0,4306. Então, encontrando as duas probabilidades aqui, agora é só fazer a soma das duas. Eu vou ter esse pedacinho aqui até 0, mais esse pedacinho aqui até 1,48. Então, 0,1915, que foi o que eu encontrei na tabela ali, mais 0,4306, dá 0,62,21 vezes 100. Isso vai me dar, então, a probabilidade de 62,21% de chance de estar entre Z menos 0,5 até Z 1,48. O exemplo C é de 0,8 até 1,23. Então, olhando aqui, já dá para imaginar que os meus dois limites estão do lado direito, né? Olhando para a tela, né? Do lado direito da curva, né? Então, os dois estão para o mesmo lado. Aqui o 0 está aqui. Aqui, então, estaria o 0,8, mais ou menos, e aqui 1,23. Então, eu tenho que procurar na tabela, né, o valor de 0,8 e o valor de 1,23. 0,8 é 0,80, né? Então, as duas primeiras casas estão aqui, 0,8, 0,80 seria aqui. Então, 0,2881, né? E o outro é 1,23. Vou procurar aqui na tabelinha, né? Então, 1,2 e depois eu vou procurar o 0,03, 1,20 mais 0,03 dá 1,23. Então, unindo as duas linhas aqui na horizontal e na vertical, encontrei 0,3907. Então, como esse aqui é o modelo, né, em que eu vou subtrair esse menos esse, né, o modelo 5, né, de acordo com o que a gente tem lá, então eu vou fazer a probabilidade do 1,23 menos a probabilidade do 0,8, aqui, que é conforme eu encontrei na tabela, né? 0,3907 menos 0,2881. Isso deu 0,1026 vezes 100, 10,26% de chance de estar entre 0,8 e 1,23. Então aqui o exemplo D, o Z tem que ser maior do que 0,6. Então olhando o desenho, a gente vê que seria o modelo 2, né? Então eu quero que o Z seja valores maiores do que 0,6, ou seja, de 0,6 até o mais infinito, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer, na tabela eu vou encontrar de 0 até 6, né? A probabilidade até nesse trecho aqui. Então, para mim saber dessa parte até o infinito, eu vou ter que fazer o 0,5, seria o 50%, mais esse trecho, menos esse trecho, né? Então, a probabilidade de 0,6 pela tabela é 0,2257, 0,5 menos 0,2257 vai dar 0,2743 vezes 100, 27,43% de chance. E na letra E eu tenho a probabilidade de Z ser menor que 0,92. Então, é o contrário agora, né? Só que aqui eu vou pegar de 0 até 0,92 e mais os 50%. Então, esse é o modelo 3. Então, procurando a tabela, 0,92, a probabilidade é 0,3212. Então, somando mais 50%, que seria 50% até o infinito, até o menos infinito, né? 0,5
mais 0,8212 vai dar 0,8212 vezes 100, 82,12% de chance.